16 anos. A idade média do soldado que combateu na Normandia integrado na 12ª Divisão SS Panzer Hitlerjugend durante o verão de 1944. 16 anos. A idade em que um europeu de hoje estuda matemática, discute futebol e aprende a conduzir. A idade em que aqueles rapazes alemães pararam de chofre o avanço de veteranos canadianos curtidos no norte de África e em Itália, infligiram milhares de baixas, sustentaram durante semanas uma frente que o comando aliado esperava romper em horas, e morreram as dezenas de milhares na lama de França, convictos de que morriam por algo sagrado. Não eram soldados a quem se tinha dado uma espingarda. Eram crianças a quem se tinha dado uma identidade. E essa diferença explica tudo. Para compreender o que foi a Hitlerjugend, há que compreender primeiro o que foi a Hitlerjugend às secas. As juventudes hitlerianas não eram uma organização paramilitar no sentido convencional do termo. Era um sistema total de transformação humana concebido para produzir um tipo de alemão que nunca antes havia existido. Fundada em 1922 como secção juvenil do Partido Nacional Socialista, reorganizada e massificada sob a direção de Baldur von Schirach, após a tomada do poder em janeiro de 1933, a Hitlerjugend tinha um objetivo que os seus próprios ideólogos enunciavam sem ambiguidade e sem vergonha nas suas publicações oficiais. Não criar bons alemães, criar um alemão novo, um homem que não conhecesse a dúvida, que não compreendesse a derrota como possibilidade real, que identificasse a sua existência pessoal com a existência do Reich ao ponto de a distinção entre ambas desaparecer por completo. Um homem cuja lealdade não fosse uma decisão, mas uma condição biológica instalada antes de poder questioná-la. O sistema era total porque era contínuo. Não havia escapatória temporal nem espacial dentro da Alemanha nazi. A criança alemã de 10 anos entrava no Deutsches Jungvolk, a secção mais jovem da organização. Aos 14, passava para a Hitlerjugend, propriamente dita, onde permanecia até os 18. As raparigas seguiam um caminho paralelo no Jungmädelbund e, posteriormente, no Bund Deutscher Mädel. A filiação era formalmente voluntária até dezembro de 1936, quando a Lei das Juventudes Hitlerianas a tornou obrigatória para todos os alemães entre os 10 e os 18 anos. Não filiar-se equivalia à exclusão social, problemas laborais para os pais e, progressivamente, intervenção direta das autoridades do partido. Na prática, em 1938, a não pertença havia deixado de ser uma opção real para a maioria das famílias alemãs, salvo as que estivessem dispostas a aceitar consequências graves. Em 1939, a organização contava com 8.700.000 membros inscritos. Uma geração inteira havia crescido sem qualquer outra referência de identidade coletiva que não fosse o movimento. Sem partidos políticos alternativos, sem igrejas com autoridade real sobre os jovens, sem organizações juvenis rivais que pudessem oferecer um sentido de pertença diferente. A Hitlerjugend era tudo. Os campos de verão nas florestas da Baviera, com as noites à volta da fogueira e os cantos que falavam de sangue e terra. Os desfiles com archotes nas cidades, os concursos de tiro, orientação e atletismo que rivalizavam em seriedade com os desportos escolares. Os cursos de primeiros socorros, navegação e topografia, que lhes davam a sensação de aprender coisas de homens a sério. A camaradagem real, genuína, que nascia de partilhar o mesmo esforço físico e a mesma intempérie com os rapazes da aldeia ou do bairro. O sistema envolvia a criança desde os 10 anos e não a largava. O que aquele sistema produzia não era exatamente fanatismo no sentido vulgar de uma emoção incontrolada que podia ser apagada pela razão. Era algo mais parecido com uma certeza estrutural instalada em camadas demasiado profundas para ser alcançadas pelo argumento. O Reich era eterno. A raça alemã era superior. A dívida para com os caídos na Grande Guerra exigia vingança e vitória. O sacrifício pelo Führer era o sentido mais elevado a que uma vida humana podia aspirar. Estas não eram proposições que os jovens da Hitlerjugend debatiam ou avaliavam contra alternativas. Eram o chão debaixo dos seus pés.
Não se discute o chão. Não se lhe pede que justifique a sua existência. Simplesmente está ali e caminha-se sobre ele. Heinrich Himmler, Reichsführer das SS, compreendeu antes de qualquer outro o que isso significava em termos militares concretos. Uma geração que havia crescido completamente dentro daquele sistema não precisava de ser doutrinada para combater. Já o estava, com uma profundidade e uma consistência que nenhum programa de instrução militar podia produzir em adultos. Só precisava de estrutura, armamento técnico e um inimigo para apontar. O resto estava feito desde os 10 anos. A ideia de criar uma divisão Essevise formada exclusivamente por membros da Hitlerjugend nasceu nos gabinetes de Himmler durante o verão de 1942, no momento exato em que a guerra na frente oriental começou a mostrar a sua verdadeira natureza com uma clareza que já não podia ser negada por qualquer análise optimista. Stalingrado ainda não havia caído, mas os sinais estavam lá para quem quisesse lê-los. As baixas da Wehrmacht e das Waffen-SS na frente oriental eram astronômicas. Entre junho de 1941 e dezembro de 1942, o exército alemão havia sofrido mais de 1.200.000 mortos apenas na frente soviética. As divisões que haviam cruzado Pripyat com efetivos completos no verão de 1941 regressavam à Alemanha para reabastecimento com 1/3 da sua força original. O sistema de substituições convencional, que recrutava homens entre os 18 e os 45 anos com critérios médicos e de aptidão razoavelmente rigorosos, não conseguia cobrir aquela sangria. E havia uma reserva humana disponível de milhões de jovens entre os 15 e os 17 anos, perfeitamente organizados, fisicamente treinados com anos de exercício sistemático e psicologicamente preparados por mais de uma década de doutrinação contínua para acreditar que morrer pelo Führer e pelo Reich era não só aceitável, mas desejável, o destino mais glorioso a que um jovem alemão podia aspirar na história. A 6 de junho de 1942, exatamente 2 anos antes do dia D, numa coincidência de calendário que Himmler achou simbolicamente satisfatória, o Reichsführer SS ordenou a criação formal da 12ª Divisão SS Panzer Hitlerjugend. O comando recaiu sobre o Brigadeführer Fritz Witt, um oficial de 35 anos cuja trajetória resumia tudo o que as Waffen-SS haviam sido desde 1939. Veterano das campanhas da Polônia, onde as unidades SS haviam participado em massacres de civis documentados. Veterano da campanha de França em 1940, onde havia comandado unidades de choque que romperam as linhas francesas no Somme. Veterano da frente grega e dos primeiros 2 anos de combate na frente oriental, onde a Leibstandarte SS Adolf Hitler, a divisão a que Witt havia pertencido, havia acumulado um historial de vitória militar e de crime de guerra em proporções que os julgamentos de Nuremberg não chegaram a processar completamente. Witt era competente, duro, querido pelos seus homens com o tipo de lealdade que só gera o oficial que partilha o perigo na linha da frente. Havia visto o que a guerra fazia aos homens em 3 anos de combate contínuo. Agora o seu trabalho era pegar em crianças e transformá-las nesse tipo de homens no menor tempo possível. O recrutamento começou no outono de 1942 com uma velocidade que refletia a urgência do projeto. Os chamamentos percorreram a Alemanha, a Áustria, os Sudetos incorporados em 1938 e os territórios do Reich a Ocidente. Pediam-se voluntários nascidos em 1926, com 17 anos cumpridos ou por cumprir, boa condição física certificada, pertença ativa à Hitlerjugend e um registro de caráter que os responsáveis locais do partido deviam validar. A resposta foi massiva. Nas primeiras semanas, dezenas de milhares de jovens apresentaram-se nos centros de recrutamento. A divisão estava sobresubscrita antes de ter começado o primeiro dia de treino formal. As razões pelas quais se inscreviam são uma das questões históricas que os investigadores mais cuidadosamente debateram e com menos consenso definitivo, porque as respostas se revelam igualmente incômodas para os que querem ver esses rapazes apenas como vítimas de um sistema e para os que os querem ver apenas como perpetradores de crimes.
Uma parte da resposta é sociológica e bastante direta. Na Alemanha de 1942, o ambiente social, familiar e comunitário tornava a não inscrição praticamente impensável para a maioria dos jovens que reuniam os requisitos. Os pais pressionavam, os professores apontavam o caminho, os vizinhos observavam, o partido registrava e recordava. Recusar equivalia a assinar-se a si próprio e a toda a família como desleais ao Reich, com consequências que nesse ano podiam ir desde a exclusão de qualquer possibilidade laboral e educativa até a prisão de algum familiar por motivos que sempre podiam ser encontrados se fossem procurados. O contexto não deixava muito espaço para recusa. Mas outra parte da resposta é mais difícil de acomodar numa narrativa confortável. Muitos genuinamente queriam ir. Haviam crescido com a guerra como pano de fundo glorioso em todos os canais possíveis de comunicação. Os seus irmãos mais velhos serviam na frente oriental e regressavam de licença com cruzes de ferro e relatos que a distância e o orgulho tornavam mais heróicos do que haviam sido. Os noticiários da Deutsche Wochenschau, que se projetavam em cada cinema alemão antes de cada filme, mostravam colunas de blindados a avançar por estepes intermináveis e cidades capturadas com as suas bandeiras arriadas. Os professores falavam do destino histórico da juventude alemã. Os livros escolares descreviam os caídos em combate como os mais honrados de todos os alemães. A guerra era aventura, honra, camaradagem e destino. E a Hitlerjugend, esse era a elite dentro da elite, a unidade onde os melhores jovens do Reich iam escrever a página mais brilhante da história alemã do século XX. Siegfried Miller, que se alistou na divisão com 17 anos em 1943 e combateu na Normandia como artilheiro de um carro Panzer IV, descreveria 4 décadas mais tarde com uma honestidade que os seus contemporâneos raramente alcançaram em público. Miller declarou numa entrevista recolhida pelo historiador alemão Gerhard Hempel em 1987: "Eu queria ir, todos queríamos ir. Nenhum de nós sabia o que era a guerra real. Não a guerra a sério, com o cheiro e o frio e os mortos que não são recolhidos durante dias. Pensávamos que íamos fazer o que havíamos feito nos campos da Hitlerjugend, mas com armas a sério e contra um inimigo real, e com as medalhas no fim. Éramos idiotas, éramos crianças que acreditavam que a guerra era como os exercícios nocturnos na floresta da Turíngia, mas com mais adrenalina e mais glória." O campo de treino principal da divisão foi estabelecido em Beverlo, na Bélgica ocupada, na primavera de 1943. Foi em Beverlo que a divisão recebeu o caráter definitivo que a tornaria diferente de qualquer outra formação do exército alemão, e onde teve lugar a decisão mais determinante de toda a sua história operacional: a escolha do oficial que a formaria desde a base e lhe daria a sua doutrina de combate. O Obersturmbannführer Kurt Meyer chegou a Beverlo nos primeiros meses de 1943 com uma reputação que precedia sua presença física em vários dias. Meyer tinha 33 anos e havia servido na divisão Leibstandarte SS Adolf Hitler desde as primeiras horas da guerra na Polônia. Era conhecido em todo o corpo de oficiais das Waffen-SS por um apelido que resumia toda a sua filosofia: Panzer Meyer, e por uma série de episódios que circulavam de quartel em quartel e que os jovens oficiais contavam com uma mistura de admiração genuína e algo que noutro contexto se teria chamado medo. Nos Balcãs, quando seus homens hesitavam perante uma posição grega bem defendida no desfiladeiro de Klisura, Meyer tirou uma granada de fragmentação, ativou-a e lançou-a a rolar pelo chão atrás dos seus próprios soldados. A escolha era simples: ou avançam ou a granada mata-vos. Os homens avançaram. Meyer tomou a posição. Por detrás dessa lenda que os seus admiradores repetiam como prova de gênio militar, havia um historial que os tribunais do pós-guerra documentariam em detalhe e que os historiadores têm analisado desde então. Na Polônia, em 1939, sob o comando de unidades de que Meyer fazia parte, haviam sido cometidas execuções de civis. Na Grécia, as suas unidades haviam executado prisioneiros de guerra pelo menos numa ocasião documentada na aldeia de Chrysoura.
Na frente oriental, a Leibstandarte havia participado em massacres que faziam parte do padrão sistemático de crimes de guerra das Waffen-SS naquele teatro de operações. Um padrão que os julgamentos de Nuremberg estabeleceram como política e não como excesso individual. Meyer não era uma anomalia dentro desse sistema. Era um dos seus produtos mais eficientes. Este era o homem a quem Himmler e Witt entregaram a formação de 17.000 adolescentes alemães. Meyer concebeu o programa de instrução em Beverloo com uma coerência brutal que partia de um diagnóstico correto. Os recrutas tinham corpos excelentes, condição física superior a qualquer recruta convencional, resultado de anos de treino sistemático na Hitlerjugend. Tinham motivação ideológica para além de qualquer parâmetro mensurável numa unidade convencional. Tinham coesão de grupo construída ao longo de anos de campos e atividades partilhadas. O que lhes faltava era endurecimento real, a capacidade específica de funcionar com precisão sob o fogo inimigo, de tomar decisões corretas em frações de segundo quando o terror é tão físico que o cérebro tenta desligar-se, de continuar a avançar quando o homem que estava a 1 metro à direita acabou de receber um estilhaço de metralha na cabeça e os restos estão no seu uniforme. Meyer deu-lhes isso, com métodos que qualquer código de conduta militar moderno teria classificado sem hesitação como abuso. Os recrutas dormiam 4 horas, marchavam 20 quilômetros com equipamento completo antes do pequeno almoço. Faziam exercícios de combate com munição real, não com cartuchos de salva, porque Meyer considerava que o treino com salvas ensinava o soldado a não ter medo dos disparos, o que era exatamente o contrário do que precisava de aprender. Os veículos blindados manobram a velocidade plena sobre trincheiras ocupadas por recrutas deitados no chão para lhes ensinar a permanecer imóveis, quando várias toneladas de aço passavam a centímetros das suas cabeças. As granadas reais eram lançadas a distâncias que qualquer manual de segurança teria considerado inaceitáveis. As baixas em treino foram significativas e documentadas. Vários recrutas morreram em acidentes durante os exercícios. Meyer considerava-o parte inevitável do processo. Um soldado que não havia aprendido a controlar o seu próprio corpo sob pressão extrema morreria no seu primeiro combate real de qualquer forma, e a sua morte seria mais cara porque arrastaria outros consigo. Mas o treino físico era apenas metade do projeto. A outra metade, tão sistemática e tão deliberada como a primeira, era a construção de uma identidade militar que tornasse esses rapazes psicologicamente capazes de fazer coisas que as suas próprias famílias e a sua própria cultura prévia à Hitlerjugend teriam classificado como impossíveis. Cada elemento do programa de Beverloo reforçava a ideia de que os soldados da Hitlerjugend eram diferentes em natureza, não apenas em grau, de qualquer outra unidade do exército alemão. Os primeiros alemães formados completamente dentro do sistema nacional socialista desde a infância. Não soldados que haviam chegado ao nazismo do exterior e o haviam adotado como adultos, como a maioria dos homens da Wehrmacht, mas homens para quem o nazismo era o único mundo que haviam conhecido desde os 10 anos. Para quem o Reich não era um governo ao qual se devia a lealdade, mas o ambiente natural de toda a existência possível, como o oxigênio ou a gravidade. O resultado daquele processo combinado era uma unidade com características militares que os oficiais aliados não haviam encontrado antes na frente ocidental, e que descreveriam nas suas análises posteriores com uma mistura de respeito profissional e perturbação que os relatórios oficiais nem sempre conseguiam ocultar completamente. Soldados que não cediam terreno, mesmo quando fazê-lo era a decisão taticamente correta, e todos os manuais de combate o recomendavam. Soldados que contra-atacavam em condições em que qualquer outra unidade, incluindo as melhores unidades veteranas aliadas, se teria retirado para consolidar posições. Soldados com uma tolerância à dor própria e à morte alheia que os seus próprios comandos se descreviam como excepcional, mesmo para os padrões das Waffen-SS. E soldados com uma propensão para executar prisioneiros, para não respeitar as convenções de Genebra, para tratar o inimigo capturado como um obstáculo logístico em vez de como um ser humano com direitos.
o que não era um acidente nem uma anomalia, mas a consequência direta e previsível do que lhes havia sido instalado em Beverloo, e antes de Beverloo, nos campos da Hitlerjugend. Em janeiro de 1944, a divisão estava pronta para ser destacada. 15.600 homens com uma idade média de 18 anos e uma idade mínima real, não declarada, de 15 em alguns casos. O armamento era de primeiro nível pelos padrões da Wehrmacht naquele momento. 200 carros de combate entre Panzer IV com canhão longo de 75 mm e os novos Panther Ausführung A, cuja blindagem frontal de 80 mm inclinada a 55 graus era praticamente invulnerável ao canhão de 75 mm de baixa velocidade inicial do Sherman aliado a qualquer distância normal de combate. Caça-carros Marder III e Jagdpanzer IV, artilharia rebocada de 105 e 150 mm, infantaria mecanizada sobre semi-lagartas, esse DKF Z251, morteiros pesados de 120 mm, engenheiros, sinais, apoio logístico. Uma divisão blindada completa no papel, comparável em termos de ordem de batalha a qualquer formação Panzer de elite do exército alemão. A diferença era que os homens dentro desse equipamento tinham 16 anos. Transferem-nos para a França nos primeiros meses de 1944, para a Normandia. Para a região entre Caen e Falaise, as planícies agrícolas normandas com os seus campos de trigo e os seus pomares de macieiras e as suas aldeias de pedra cinzenta, que em poucos meses se tornariam o cenário da batalha terrestre mais intensa da frente ocidental desde o Somme, em 1916. Ali esperavam. Realizavam exercícios finais de integração. Os oficiais do Estado-Maior trabalhavam sobre os mapas de possíveis zonas de desembarque e elaboravam planos de contra-ataque para os diferentes cenários. O comando alemão no Ocidente, dividido entre o Marechal Erwin Rommel, que queria os Panzer perto das praias para golpear o desembarque nas primeiras horas, e o Marechal Gerd von Rundstedt, que queria mantê-los em reserva central para uma resposta flexível, uma vez identificado o esforço principal aliado, não havia resolvido o debate. Os Panzer da Hitlerjugend permaneciam em reserva, demasiado longe de qualquer praia para actuar nas horas críticas do primeiro dia. A 6 de junho de 1944, às 6h30 da manhã, hora central europeia, os aliados desembarcaram em 5 praias da Normandia. Operação Overlord. 156 mil homens no primeiro dia. 5 mil navios de todos os tipos, 12 mil aviões. O maior esforço militar combinado da história humana até aquele momento, concentrado numa franja de 80 quilômetros de costa normanda, entre a Foz do Orne a leste e a península de Cotentin a oeste. Nas primeiras horas do desembarque, a Hitlerjugend, permanecia imóvel nas suas posições de reserva. A ordem de mover não chegou até bem entrado o dia, e a razão desse atraso é um dos episódios mais debatidos de toda a campanha da Normandia, em termos do seu potencial impacto estratégico. Hitler dormia no Berghof quando chegaram as primeiras informações do desembarque. Os seus ajudantes, aterrorizados pelas consequências de o acordar com notícias que depois podiam revelar-se erradas, não o fizeram até às 10 da manhã. Quando finalmente foi informado, a sua primeira reação foi de cepticismo. Acreditava tratar-se de uma operação de distração, que o desembarque principal viria no Pas-de-Calais, onde o comando alemão havia estado à espera durante meses, enganado magistralmente pela Operação Fortitude. O elaborado plano de decepção aliado que utilizou agentes duplos, transmissões de rádio falsas e um exército fantasma inexistente com Patton ao comando para convencer os alemães de que a Normandia era o isco e Calais e objetivo real. As divisões Panzer em reserva, incluindo a Hitlerjugend, não podiam mover-se sem autorização direta de Hitler. E Hitler não deu essa autorização até às 4 da tarde de 6 de junho. A essa altura, os aliados levavam quase 10 horas em terra. A janela crítica em que os Panzer teriam encontrado as forças aliadas mais vulneráveis, enquanto lutavam para superar as praias e antes de poderem estabelecer uma cabeça de ponte consolidada com artilharia e cobertura anticarro, havia se fechado. Quando finalmente se moveram,
os primeiros elementos da Hitlerjugend alcançaram as posições a norte de Caen na madrugada do dia 7 de junho. O adversário principal naquele sector era a 3ª Divisão de Infantaria Canadiana, que havia desembarcado em Juno Beach na manhã anterior com o objetivo atribuído de tomar Caen nesse mesmo dia, e avançava para o interior com uma velocidade que ameaçava fazer colapsar toda a linha defensiva alemã no sector oriental do desembarque. Os canadianos eram tropas bem treinadas, motivadas e, em alguns casos, com experiência real de combate em Itália e no norte de África. Esperavam encontrar resistência de infantaria alemã e possivelmente alguns carros isolados. Não esperavam encontrar uma divisão Panzer SS completa com 200 carros operacionais. O primeiro choque importante ocorre na aldeia de Alty, a norte de Caen, na tarde do dia 7 de junho. O regimento de fuzileiros da rainha da cidade de Winnipeg avança pelas estradas normandas em formação de marcha quando os Panzer IV da 1ª Companhia do 25º Regimento SS Panzer Grenadier emergem das sebes que bordejam os caminhos. O combate é curto e de uma brutalidade que os sobreviventes canadianos descreverão nas suas declarações posteriores com uma precisão que o tempo não suaviza. Os canadianos são repelidos com baixas severas. 18 soldados são capturados. Nenhum dos 18 chega vivo ao dia seguinte. São executados durante a tarde e a noite do dia 7 de junho na própria aldeia e nas suas imediações. Alguns recebem um tiro na nuca. Alguns são esmagados deliberadamente sob as lagartas dos carros de combate. Os corpos são encontrados quando os aliados recuperam o terreno dias depois. As investigações canadianas posteriores, que começam em julho de 1944 no terreno e continuam formalmente após a guerra, identificam a unidade responsável, reconstruem a sequência dos factos com o testemunho de soldados alemães capturados em diferentes momentos da campanha e documentam este primeiro episódio como parte de um padrão que se repetirá ao longo de toda a Batalha da Normandia. Em paralelo e a poucos quilômetros, nas horas seguintes, ocorre o episódio que definiria a percepção histórica da divisão durante décadas e que levaria o seu comandante mais conhecido perante um tribunal de crimes de guerra. A Abbaye d'Ardenne é um mosteiro medieval situado nos arredores norte de Caen, com uma torre de observação que oferecia vistas panorâmicas do campo de batalha e muros de pedra de 1 metro de espessura que o tornavam natural como posto de comando. Kurt Meyer, recém-chegado à frente e avaliando a situação tática em tempo real, escolheu-o como quartel-general pessoal nas primeiras horas do dia 7 de junho. De ali, dirigiu os primeiros combates da divisão, coordenando os movimentos dos seus batalhões Panzer e Panzer Grenadier com a velocidade e a agressividade que eram a sua assinatura tática reconhecível. No dia 7 e 8 de junho, pelo menos 18 soldados canadianos capturados foram levados ao jardim interior do mosteiro e executados. Os testemunhos de vários soldados alemães presentes em diferentes momentos, recolhidos nas investigações canadianas do pós-guerra entre 1945 e 1946, são contraditórios em alguns detalhes concretos, mas consistentes no padrão geral. Os prisioneiros eram levados ao jardim, eram interrogados brevemente por um oficial, depois eram executados. Alguns testemunhos situavam Meyer no edifício ou no jardim durante algumas das execuções. Nenhum testemunho o mostrava a disparar pessoalmente sobre qualquer prisioneiro. A questão de se Meyer ordenou as execuções diretamente, se as tolerou conscientemente sem as ordenar, ou se ocorreram fora do seu conhecimento imediato num momento de caos operacional, é uma que os historiadores militares têm debatido durante décadas, com posições divergentes e sem uma resposta que todos aceitem. O que não se debate é o resultado. 18 homens capturados, desarmados e sem possibilidade de resistência foram executados no jardim de um mosteiro medieval normando nas primeiras 48 horas da batalha por soldados que na sua maioria tinham 17 anos e levavam menos de 2 dias no seu primeiro combate real das suas vidas. Pense-se no que isso significa. Não eram veteranos endurecidos por 3 anos de combate na frente oriental, onde as atrocidades de ambos os lados haviam progressivamente erodido qualquer linha entre combate legítimo e crime de guerra até a tornar irreconhecível.
Eram rapazes que 48 horas antes haviam estado a dormir nas suas posições de reserva na Campina Normanda e que agora, na sua primeira experiência real do que era matar e ver morrer, executavam prisioneiros desarmados com a mesma naturalidade com que haviam aprendido a disparar contra alvos nos campos de tiro de Beverly. A brutalidade não era um resíduo da Guerra Longa. Era algo que traziam consigo desde o primeiro dia. Algo que lhes havia sido instalado com a mesma precisão e a mesma intencionalidade que as técnicas de manuseamento do Panzer ou a doutrina de fogo e movimento. O comando aliado demorou dias a compreender com exatidão o que estava a combater naquele sector. Os primeiros relatórios de informações que descreviam a Hitlerjugend como uma divisão formada principalmente por adolescentes de 17 anos foram recebidos com cepticismo genuíno por alguns oficiais do Estado-Maior que tinham dificuldade em conciliar essa informação com a ferocidade do combate que as suas unidades reportavam a norte de Caen. O cepticismo desapareceu progressivamente perante a acumulação de evidências. A meados de junho, o quartel-general do 2º Exército Canadiano havia circulado um memorando de informações que descrevia a Hitlerjugend SS como a unidade mais perigosa da ordem de batalha alemã no sector. Não por superioridade em material, onde os Panthers eram claramente melhores que os Sherman, mas não em proporções insuperáveis, mas pela sua disposição para combater em condições em que outras unidades, incluindo as melhores unidades veteranas alemãs, teriam pedido autorização para se retirar ou teriam iniciado negociações de rendição. A batalha diante de Caen entrou num padrão que duraria 5 semanas e consumiria homens e material de ambos os lados em quantidades que os planeadores aliados não haviam antecipado nas suas estimativas mais pessimistas. Os aliados, com a sua esmagadora superioridade aérea, que tornava impossível qualquer movimento de blindados alemães durante as horas de luz, os caça-bombardeiros Hawker Typhoon britânicos, com os seus foguetes de 60 libras, e os Republic P-47 Thunderbolt americanos, com os seus canhões de 20 milímetros, dominavam o céu normando do amanhecer ao anoitecer e destruíam qualquer coluna que se movesse em estrada aberta. Os Panzer da Hitlerjugend só podiam reposicionar-se de noite, avançando sem luzes por caminhos secundários, enquanto os navegadores usavam bússolas e mapas à luz filtrada de uma lanterna coberta com o polegar. Durante o dia escondiam-se sob as macieiras e os carvalhos normandos, cobertos com redes de camuflagem e ramos cortados, esperando imóveis, enquanto os motores dos aviões enchiam o céu que já não lhes pertencia. A aritmética do combate em terra era mais complexa e menos favorável aos aliados do que os números gerais sugeriam. Um Panther podia destruir um Sherman a 2.000 metros de distância com um único impacto no glacis frontal. Um Sherman precisava de se aproximar a menos de 300 metros e encontrar o ângulo exato de disparo para penetrar a blindagem lateral de um Panther com a versão de 76 mm de alta velocidade inicial do seu canhão, a variante melhorada que os americanos introduziram progressivamente no verão e no outono de 1944. A versão padrão de 75 mm de baixa velocidade inicial, que era a que equipava a maioria dos Sherman em junho, praticamente não conseguia penetrar a blindagem frontal de um Panther a qualquer distância útil de combate. Os comandos aliados haviam calculado a equação com a frieza que o planeamento em grande escala exige. Perdiam 3 ou 4 Sherman por cada Panther destruído em condições normais de combate. Mas tinham 10 Sherman de reserva por cada Panther alemão no teatro de operações, e as fábricas americanas estavam a produzir mais a um ritmo que a indústria alemã não conseguia igualar nas suas melhores previsões. A guerra de desgaste favorecia irremediavelmente o lado com mais para desgastar. Os alemães sabiam-no, continuavam a combater. Fritz Witt não viveu para ver essa equação resolver-se. A 14 de junho de 1944, projéteis do bombardeamento naval aliado atingiram seu posto de comando nos arredores de Caen. Os cruzadores e destroyers aliados no Canal da Mancha disparavam regularmente contra coordenadas identificadas como centros de comando e de concentração de tropas alemãs, muitas vezes sem observação direta do impacto, por correção a partir de aviação ou de postos de observação terrestres.
Uma salva atingiu o edifício onde Witt estava a consultar mapas com o seu Estado-Maior. Witt recebeu o impacto direto de um estilhaço de projétil de artilharia naval. Morreu no acto. Tinha 36 anos e era o oficial de maior patente das Waffen-SS morto em combate durante toda a campanha da Normandia. O seu substituto foi, sem surpresa para ninguém na cadeia de comando, Kurt Meyer. Com 33 anos, Meyer tornou-se o Brigadeführer mais jovem da história das Waffen-SS. O homem que havia treinado aqueles adolescentes nos campos de Beverloo assumia agora o comando da divisão no momento mais crítico da sua existência operacional. Julho de 1944. A Batalha de Caen entra na sua fase mais destrutiva e mais custosa para ambos os lados. As cidades e as aldeias da Normandia, que na primavera haviam sido lugares de vida civil normal sob a ocupação alemã, são agora ruínas. Caen em si, a cidade medieval com a sua abadia dos homens e a sua abadia das mulheres construídas por Guilherme o Conquistador, é bombardeada pela aviação aliada a 7 de julho numa operação que destrói o centro histórico e mata vários milhares de civis franceses que não tinham conseguido ou querido evacuar antes do bombardeamento. A discussão sobre se aquele bombardeamento era militarmente necessário para a tomada de Caen ou foi um erro de proporções desproporcionadas que destruiu uma cidade que de qualquer forma teria caído sem ele, é uma das que os historiadores da campanha normanda não fecharam em 80 anos. A 18 de julho, o comando aliado lança a Operação Goodwood, o maior ataque concentrado de carros de combate da história do exército britânico até aquela data. 718 tanques distribuídos em 3 divisões blindadas. O 11º Corpo Blindado, o 7º e o 4º, avançam para sul do Canal do Orne, numa formação que cobre vários quilômetros de frente. O objetivo estratégico do general Bernard Montgomery era ou romper diretamente a frente alemã e alcançar as planícies a sul de Caen, onde a superioridade numérica aliada em blindados podia operar sem as limitações do terreno de bocage, ou, se a ruptura não se conseguisse, atrair para o sector britânico todas as reservas Panzer alemãs disponíveis e aliviar assim a pressão sobre o sector americano a oeste, onde a Operação Cobra estava a ser planeada para as semanas seguintes. O que os planeadores aliados haviam estimado como uma defesa de 2 divisões alemãs desgastadas a sul do Orna, era na realidade um sistema defensivo em profundidade de 8 quilômetros, cuidadosamente construído que incluía múltiplas linhas de anticarro enterrados com campos de visão cruzados, posições de artilharia de todos os calibres dispostas para tiro direto contra blindados a distâncias máximas, e os Panthers sobreviventes da Hitlerjugend, distribuídos em posições de emboscada cuidadosamente escolhidas entre as macieiras e os campos de trigo. No primeiro dia de Goodwood, a 18 de julho, os blindados britânicos avançam vários quilômetros e as primeiras linhas defensivas alemãs cedem com perdas próprias significativas. Os comunicados de situação aliados daquele primeiro dia soam a vitória iminente nos quartéis generais. Mas a defesa alemã em profundidade absorve o golpe sem romper em nenhum ponto crítico. Ao terceiro dia, a 20 de julho, o avanço está bloqueado diante das comiadas de Bourguebu, onde a artilharia pesada alemã detém qualquer movimento de blindados em campo aberto. A operação para. Os britânicos perderam 412 carros de combate em 3 dias. Avançaram entre 7 e 12 quilômetros, dependendo do sector. A ruptura estratégica não se produziu. Consegue imaginar-se o que é ter 17 anos e estar encerrado num Panzer, a arder num campo de trigo normando, enquanto os caça-bombardeiros aliados circulam sobre a posição em órbitas perfeitas e o carregador que ontem emprestou o seu canivete para abrir uma lata já não tem rosto? Os tripulantes sobreviventes dos carros da Hitlerjugend descreveram em testemunhos recolhidos após a guerra combates em que o seu Panzer era o único operacional que restava na sua companhia, rodeado dos ferros retorcidos e ainda fumegantes que, horas antes, haviam sido os veículos dos seus camaradas de unidade desde Beverloo. Continuavam a combater. Todos tinham medo, diziam-no com clareza nas cartas que chegavam a escrever às suas famílias antes de morrer. Continuavam porque não haviam aprendido nada que lhes dissesse que outra coisa era possível. Após Goodwood,
A situação numérica da Hitlerjugend SS é crítica. As baixas acumuladas desde o dia 7 de junho são devastadoras. Dos 15.600 homens que entraram em combate, para finais de julho, a divisão tem operacionais menos de 6.000. Os Panzer estão dizimados. A artilharia pesada foi destruída ou capturada na sua maior parte. Os reforços que chegam do Reich são ainda mais jovens. O sistema de recrutamento alemão, submetido a uma pressão que os planeadores de 1942 nunca haviam calculado nos seus cenários de planeamento, começa a enviar para a frente normanda rapazes de 15 anos. Os registros de pessoal da divisão, capturados no final da guerra e analisados em detalhe pelo historiador Hubert Meyer na sua História Oficial da Unidade publicada em 1994, contém fichas de incorporação de recrutas nascidos em 1929 e em casos isolados em 1930. 15 anos, 14 em algum caso. Rapazes que haviam mentido sobre a sua idade no momento do recrutamento porque queriam ir, ou que haviam sido alistados por responsáveis locais do partido que já não se preocupavam em verificar documentos porque a frente precisava de corpos com urgência e a burocracia era um luxo que a situação não podia permitir-se. No início de agosto, a situação estratégica alemã na Normandia colapsa de uma forma que já não pode ser ocultada nem minimizada em qualquer comunicado de situação. A Operação Cobra americana rompe a frente alemã a oeste de Saint-Lô a 25 de julho, após um bombardeamento maciço de saturação que nivelou tudo na área de ruptura. As divisões Panzer que haviam estado a conter os britânicos e canadianos no sector de Caen são retiradas urgentemente para o oeste para tapar a brecha americana. O movimento deixa o flanco leste exposto. A meados de agosto, as forças alemãs na Normandia estão a ser envolvidas pelo norte com canadianos e polacos a fechar a partir de Falaise e pelo sul com americanos a fechar a partir de Argentan. O cerco de Falaise começa a formar-se com a ferocidade e a inevitabilidade de um garrote. Dentro do cerco estão mais de 250.000 soldados alemães, os restos do 5º Exército Panzer e do 7º Exército, incluindo o que resta de operacional da Hitlerjugend SS. Os aliados fecham pelo norte com a 1ª Divisão Blindada Polaca do general Stanisław Matzek e a 4ª Brigada Blindada Canadiana, e pelo sul com o 5º Corpo Americano. O corredor de fuga entre Chambois e Trun estreita-se hora a hora enquanto a artilharia aliada bombardeia sem pausa e a aviação ataca qualquer movimento em estrada. As vias de retirada dentro do cerco estão bloqueadas por milhares de veículos abandonados, dezenas de milhares de cavalos mortos, porque o exército alemão ainda usava tração animal para grande parte da sua logística, e os corpos de homens que não haviam conseguido sair. O cheiro do cerco de Falaise naquelas semanas de agosto de 1944 é descrito nos diários de pilotos aliados que realizavam missões de ataque a partir de várias centenas de metros de altitude. O cheiro a cadáver em decomposição sob o calor de agosto alcançava as suas cabines fechadas a partir do ar. Kurt Meyer organiza a defesa do corredor de fuga com os recursos que lhe restam. A missão dos elementos sobreviventes da Hitlerjugend nos últimos dias do cerco é manter abertos os passos de Chambois e Saint-Lambert-sur-Dive tempo suficiente para que o máximo número possível de soldados alemães cruze para leste antes que o cerco se feche completamente. É uma missão com uma lógica tática clara e um custo humano que Meyer conhece com exatidão antes de a atribuir. Os que ficam para manter o corredor aberto vão morrer ou ser capturados. Os que se retiram têm uma possibilidade de sobreviver. Meyer atribui as unidades mais dizimadas à defesa do corredor. Alguém tem de ficar para que os demais possam sair. Os combates finais no cerco, entre os dias 16 e 21 de agosto, são descritos por sobreviventes de ambos os lados como os mais brutais de toda a campanha normanda. As unidades canadianas e polacas que fecham o cerco pelo norte encontram em cada aldeia e em cada quinta uma resistência que, segundo seus próprios relatórios de combate, excede qualquer parâmetro que a situação tática dos defensores poderia justificar racionalmente.
Soldados alemães de 17 anos contra-atacam com carros a meio funcionamento, com munição para horas, sabendo perfeitamente que não há reforços possíveis e que o cerco vai fechar-se de qualquer maneira. Contra-atacam porque a possibilidade de não contra-atacar simplesmente não existe como opção real no sistema cognitivo que Beverlo e a Hitlerjugend haviam instalado nos seus cérebros durante anos. A 22 de agosto de 1944, o cerco de Falaise fecha-se definitivamente. 40.000 alemães são capturados. Aproximadamente 50.000 conseguiram escapar para leste através do corredor, incluindo Meyer e vários milhares de homens da Hitlerjugend. Aproximadamente 10.000 cadáveres alemães ficam no interior do cerco quando as últimas posições são tomadas. O que atravessa o Sena em direção a leste nos últimos dias de agosto de 1944 não é uma divisão, é a memória de uma divisão. A Hitlerjugend SS entrou em combate na Normandia a 7 de junho de 1944 com 15.600 homens e 200 carros operacionais. Sai no final de agosto com 600 homens e menos de 10 carros. 3,8% da sua força original. Perdeu praticamente todos os seus veículos blindados, toda a sua artilharia, a totalidade da sua infraestrutura logística e praticamente a totalidade dos seus comandos intermédios. Dos comandantes de batalhão que entraram na Normandia em junho de 1944, nenhum está presente quando a divisão atravessa o Sena em agosto. Todos morreram em combate, morreram por bombardeamento, ficaram gravemente feridos ou foram feitos prisioneiros. E, no entanto, em termos puramente militares, medidos pelos critérios frios da análise de operações, a Hitlerjugend SS cumpriu a sua missão. Caim não caiu até o dia 9 de julho, 33 dias após o dia D. O comando aliado havia planeado tomar a cidade no primeiro dia do desembarque. Esse mês de atraso, atribuível de forma significativa, mas não exclusiva, à resistência da Hitlerjugend e das outras unidades SS no sector, permitiu ao grosso do exército alemão na frente ocidental reorganizar linhas defensivas mais a leste e prolongar a guerra naquele teatro vários meses mais do que os planeadores aliados haviam estimado nos seus cenários mais pessimistas. Os aliados não entraram na Alemanha até a primavera de 1945. Haviam esperado fazê-lo no outono de 1944. Aquelas crianças detiveram os aliados, não ganharam a guerra. Não podiam ganhá-la, e uma parte deles sabia-o, embora não pudesse dizê-lo, mas atrasaram-na, ao custo das suas próprias vidas, das vidas de 156 prisioneiros canadianos executados de forma documentada e de um número indeterminado de civis normandos mortos nos combates e nos bombardeamentos que a resistência da divisão prolongou semanas para além do que de outro modo teriam durado. A divisão é reconstruída na Alemanha durante o outono de 1944, com uma velocidade que ilustra melhor do que qualquer discurso o grau de desespero em que se encontra o Reich naquele momento. Novos recrutas chegam em vagas durante outubro e novembro. Os programas de instrução que em Beverlo haviam durado 6 meses, considerados insuficientes por Meyer e por Witt mesmo então, comprimem-se agora a 6 semanas. Os instrutores são, na sua maioria, os próprios veteranos da Normandia. Os rapazes que tinham 16 anos em junho e agora têm 16 anos e 3 meses, com vários meses de combate real, que tentam transmitir em semanas a outros rapazes de 15 anos o que sabem sobre sobrevivência no interior de um Panzer em chamas, sobre como tratar uma ferida de estilhaço com os materiais do estojo individual, sobre quanto tempo pode alguém permanecer imóvel sob o fogo de artilharia antes de os nervos colapsarem. Em dezembro de 1944, a divisão parcialmente reconstituída é incorporada no 6º Exército Panzer SS do Oberstgruppenführer Sepp Dietrich para a ofensiva das Ardenas, a última aposta ofensiva de Hitler em grande escala na frente ocidental. A Hitlerjugend opera no sector norte da ofensiva, na região de Elsenborn e Malmedy, com o objetivo de romper a frente americana nas Ardenas belgas, cruzar o Mosa e alcançar o porto de Antuérpia,
o que dividiria as forças aliadas em dois grupos incomunicados e, na lógica de Hitler, forçaria americanos e britânicos a negociar uma paz separada que permitisse concentrar todas as forças do Reich contra os soviéticos no leste. A ofensiva fracassa na sua fase inicial diante das alturas de Elsenborn, onde a 1ª e a 99ª Divisão de Infantaria Americanas resistem durante dias inteiros contra os ataques dos Panthers e dos Tiger II da Hitlerjugend, com uma tenacidade que o comando alemão não havia calculado nas suas estimativas de resistência americana. As estradas geladas das Ardenas belgas em dezembro de 1944, o nevoeiro que impede a aviação aliada durante os primeiros dias decisivos e a superioridade local alemã em blindados durante aquela janela não são suficientes para romper uma defesa que se agarra a cada cumeada com o conhecimento de que recuar significa deixar aberto o caminho para Liège e para Antuérpia. É nesse contexto que ocorre o episódio que definiria a percepção americana das divisões SS durante décadas. A 17 de dezembro de 1944, não no sector da Hitlerjugend, mas no da divisão Leibstandarte que opera em paralelo, uma coluna alemã captura 84 soldados americanos do 285 Batalhão de Observação de Artilharia de Campanha, no cruzamento de estradas de Bonnet, perto de Malmedy. Os prisioneiros são reunidos num campo nevado. As metralhadoras dos carros abrem fogo. Os que tentam fugir são perseguidos e executados individualmente nos campos de neve. 84 mortos. A notícia do massacre de Malmedy espalha-se pela frente americana em horas. A ordem não escrita circula de unidade em unidade com uma velocidade que nenhuma comunicação oficial teria podido igualar. Não se faziam prisioneiros esse. Vários centos de soldados das divisões esse foram executados por tropas americanas nas semanas seguintes, em represália direta e documentada. A guerra na frente ocidental entrou numa fase diferente naquele sector. Uma que os historiadores analisaram com desconforto durante décadas, porque complica a narrativa simples de bons e maus que a memória oficial da guerra no Ocidente preferiu durante muito tempo. A ofensiva das Ardenas fracassa definitivamente em janeiro de 1945, quando o tempo melhora e a aviação aliada regressa ao combate com toda a sua potência. As divisões esse são retiradas e enviadas de comboio para a frente oriental, onde o Exército Vermelho lançou a grande ofensiva de inverno do Vístula ao Oder, que ameaça alcançar Berlim antes do verão. A Hitlerjugend combate na Hungria durante o inverno de 1945, nas últimas tentativas alemãs de manter os campos petrolíferos da bacia do Lago Balatão, que Hitler considerava essenciais para a sobrevivência do Reich. A Operação Frühlingserwachen, o Despertar da Primavera, é lançada a 6 de março com divisões que têm combustível para dias, munição para semanas no melhor dos casos, e que se confrontam com um exército vermelho com uma superioridade material de entre 8 e 12 para 1 naquele sector, segundo as estimativas do próprio Estado-Maior alemão. A ofensiva fracassa em 4 dias. As divisões SS são empurradas para o oeste. Hitler reage a partir do bunker de Berlim com uma das suas últimas explosões documentadas de fúria personalizada. Ordena que a Leibstandarte, a Hitlerjugend e as outras divisões SS do 6º Exército Panzer sejam despojadas das suas braçadeiras de honra como castigo pelo fracasso. As braçadeiras de tecido com o nome da divisão bordado que os soldados usavam na manga esquerda do uniforme como distintivo de pertença deviam ser retiradas como sinal de desonra. Sepp Dietrich recebe a ordem no seu quartel-general. A sua resposta, que circulou em versões ligeiramente diferentes, segundo a fonte, mas cuja essência nenhum testemunho contesta, foi enviar para Berlim um balde de campanha com uma mensagem que indicava que os seus homens haviam derramado sangue suficiente para encher vários deles e que as braçadeiras ficariam onde estavam. A ordem nunca foi executada. Hitler não respondeu. Era o primeiro sinal claro de que o regime já não tinha a energia nem a autoridade para punir a desobediência dentro da sua própria cadeia de comando. Em abril de 1945, os restos da Hitlerjugend SS retiram-se pela Áustria em direção a oeste.
Ninguém enuncia o objetivo em nenhuma ordem de marcha oficial, mas todos o compreendem com a clareza que dá a proximidade da morte. Render-se aos americanos antes de cair nas mãos do Exército Vermelho. A diferença entre ambos os destinos era concreta e quantificável para quem havia estado na frente oriental e soubesse o que os soviéticos faziam com os prisioneiros e se capturados. Os campos de trabalho na Sibéria e nos Urais, de que uma proporção estatisticamente significativa de alemães nunca regressaria. Os americanos, pelo contrário, ofereciam a Convenção de Genebra, fornecimento de alimentos, cuidados médicos básicos e uma possibilidade real de regressar a casa em algum momento do futuro próximo. A 8 de maio de 1945, a Alemanha assina a rendição incondicional em Reims e em Berlim. Os últimos elementos identificáveis da Hitlerjugend-SS rendem-se nas imediações de Enns, Áustria, a unidades do Terceiro Exército Americano do general George Patton. Os oficiais americanos que processam a rendição e registram os prisioneiros deixam registro escrito em vários relatórios do período da perturbação que lhes causa formalizar a captura de homens que, segundo seus documentos de identidade, têm 15 anos. Alguns parecem ainda mais jovens do que isso. Kurt Meyer foi julgado por crimes de guerra em Aurich, em dezembro de 1945, perante um tribunal militar canadiano. Foi declarado culpado ao abrigo da doutrina de responsabilidade do comando, foi condenado à morte e a sentença foi comutada para prisão perpétua. Saiu da prisão em 1954, morreu em Hagen em 1961. Não se retractou de nada em nenhum momento dos 16 anos que viveu após a guerra. A maioria dos soldados rasos regressou a casa entre 1945 e 1946. Os mais jovens foram libertados mais rapidamente. As investigações de crimes de guerra concentraram-se nos oficiais. Os soldados rasos reintegraram-se na Alemanha do pós-guerra, com biografias que muitos nunca completaram em voz alta. Alguns encontraram comunidades de veteranos onde a narrativa era a honra e o sacrifício. Uma minoria mais pequena carregou com outra coisa. Erich Hahn, condutor de semi-lagarta da Hitlerjugend-SS com 16 anos na Normandia, proprietário de uma loja de ferragens na Baviera nos seus anos de adulto, concedeu uma entrevista em 1989 que o historiador alemão Gerhard Hempel cita no seu trabalho sobre as crianças do Reich. Hahn tinha 61 anos. Eu acreditava em tudo o que nos haviam ensinado, completamente e sem reservas. Quando vi que estávamos a perder, que a Normandia se perdia, que Falaise se perdia, não conseguia compreender. Não podia ser que o sistema estivesse errado. Se o sistema estava errado, então o que éramos nós? O que havia sido toda a minha infância? Por que haviam morrido os meus amigos? Não o compreendi até muito depois da guerra. E quando finalmente o compreendi de todo, uma parte de mim teria preferido continuar sem o compreender. No cemitério militar alemão de Lacambe, na Normandia, há filas de cruzes negras baixas entre carvalhos e acer plantados após a guerra. Ali estão enterrados mais de 2.000 soldados da Hitlerjugend-SS. Muitas das lápides mostram datas de nascimento de 1927, 1928, algumas de 1929. A 50 quilômetros, no cemitério canadiano de Benny-sur-Mer, filas de cruzes brancas sob um céu normando que parece sempre prestes a chover. Homens do regimento de fuzileiros da Rainha de Winnipeg, do North Nova Scotia Highlanders, do Queen's Own Rifles of Canada. As suas lápides mostram datas de nascimento de 1920, 1921, 1922. Os que os mataram eram mais jovens do que eles.